Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este espaço criado pelo Centro de Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade de Jinguissano para refletir sobre assuntos de relevância nacional no domínio sociopolítico, econômico e de segurança. Hoje, o debate será em torno da questão da Mosal, sua importância na economia moçambicana, cenários e implicações para políticas públicas. É importante referir que a Mosal iniciou as suas operações em Moçambique no ano 2000, com a inauguração da sua instalação de fundição de produção de alumínio, virado maioritariamente para a exportação. A Mosal é considerada o primeiro grande investimento direto estrangeiro em Moçambique, tornou-se ao longo dos anos o maior produtor de alumínio do país e a segunda maior de África. No entanto, nos últimos dias veio à tona uma notícia sobre a negociação em curso entre a Mosal e o governo para o fornecimento de energia. E esta negociação está em uma situação, em um momento que poderíamos considerar impasse, dado que não se tem alcançado consensos em pontos críticos desta negociação, de tal forma que a Mosal anunciou a possibilidade de encerrar a fábrica até março de 2016. É sobre esse contexto que iremos aqui debater, desde uma perspectiva histórica até o momento atual, em busca de produzir recomendações para políticas públicas em um futuro investimento direto estrangeiro. Para este debate, conto com a presença do Dr. Derek Mulatinho. Muito obrigada pela presença. O Dr. Derek é economista e consultor privado. Conto também com a presença do Dr. Paulo Tembe, ele que é investigador e docente da Universidade de Jinguissano. Muito obrigada aos dois pela presença. Vamos já começar o nosso debate. Para iniciar, gostaria de saber do Dr. Derek, poderia nos fazer uma contextualização sobre a Mosal no quadro econômico e industrial de Moçambique desde a sua entrada no país? Bom, saudações aos dois, Dr. Paulo e a Gervásia, saudação, e saudações também aos telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Fazer uma contextualização sobre a Mosal num contexto macroeconômico, nós seríamos obrigados a olhar para a economia numa economia pós-guerra. Esse é o contexto em que a Mosal entra, em que existia a necessidade de buscar investimentos e investidores que conferissem, que pudessem retirar maior proveito do potencial existente no país. Foi nessa perspectiva em que, nessa iniciativa de buscar investimentos diretos estrangeiros, que se encontrou a Mosal, que é a South 32, que tem o nome comercial da Mosal que nós aqui conhecemos, que ela inicia suas operações concretamente no ano 2000. Ao ter iniciado as operações, ela começa tendo uma cota de exportação de cerca de 50%. Ela representava, como suas operações, a exportar cerca de 50%. E tinha uma responsabilidade ou um peso ao nível do produto interno bruto de cerca de 10%. E à medida que o país foi operando com esta empresa, foram surgindo outras instituições, outras empresas que foram deteriorando aquilo que é a posição de exportador e a responsabilidade ou o peso sobre o PIB nacional. Estamos a dizer que ela a parte de um cenário que tinha a responsabilidade de 50%, era responsável por 50% das exportações do país, para um cenário agora que situa-se em cerca de 27% a 30% no ano 2024, os dados de 2024 a 2025. E naquilo que é a cota sobre o produto interno bruto, estamos a dizer que ela parte de um cenário de 10% para cerca de 3,9% a 4%, segundo os dados oficiais. E o debate existente internamente desde a sua inauguração, a sua instalação, são os impactos diretos sobre a sua instalação e versus aquilo que são as necessidades de empregabilidade. E ao olhar para os números, estamos a falar que ela é responsável desde a sua instalação até o momento que nós nos encontramos em cerca de 1% daquilo que é o volume dos empregos formais, dos dados
oficiais. Existe um debate interno relativamente à sua contribuição efetiva no desenvolvimento e no crescimento nacional, mas que ele deve ser olhado nas diversas frentes. Se devemos olhar para aquilo que é a contribuição da balança comercial do país, na entrada de divisas, e a outra componente que é de impostos, que é a mais problemática. Diz-se que a Mosal tem contribuído pouco, e também a olhar para aquilo que é a participação societária do governo moçambicano dentro da estrutura da própria Mosal. Olhando os comentários do Dr. Derek, fala seguido um pouco de contribuição da Mosal para a economia moçambicana. Dr. Paulo, qual a sua opinião? Até que ponto a Mosal representa um caso de sucesso de investimento direto em Moçambique? Muito bem, obrigado. Saudações a quem está nos a ver a partir de casa. Indo concretamente à sua questão, temos que olhar para aquilo que é o surgimento da Mosal, tal como disse o Dr. Derek no início, que é um surgimento histórico para o contexto moçambicano na busca de investimento direto estrangeiro, para que algumas empresas com interesse em investir em Moçambique, que no contexto em que estamos a falar, na altura não tínhamos grandes empreendimentos em termos de investimento direto estrangeiro. A Mosal esteve lá, que começou as suas operações por volta do ano 2000, e a Mosal entra num contexto de pioneiro no investimento direto estrangeiro, com um número de isenções, digamos, isenções fiscais, que era um contexto em que Moçambique se encontrava. Se for a ver, não é só Moçambique que usou esse tipo de políticas de dar isenções a algumas multinacionais ou algum investimento direto estrangeiro. Temos países da Europa de Leste, América Latina e o contexto africano também. Nós tivemos esse tipo de isenções para grandes empreendimentos como a Mosal. Mas o contexto é histórico, e esta evolução de Mosal na sua contribuição neste momento de 3,2 no produto interno bruto e cerca de 0,2 da arrecadação fiscal para o Estado, dos impostos para o Estado, é um contexto que deve ser visto também não de forma separada. Há quem diga que, olha, essa questão da evolução de Mosal, da isenção fiscal e também da contribuição na economia como sendo uma situação que não tem alguma importância, digamos, neste momento, tendo em conta que já existem várias indústrias. Não é verdade? A Mosal foi um espelho daquilo que é o parque industrial em Moçambique, e nós estamos a olhar para Mosal como sendo um parceiro estratégico de Moçambique, na pergunta que me coloca. Então, sendo o parceiro estratégico de Moçambique no conceito de investimento direto estrangeiro na altura, há um contexto da Lei 3/93, que é o contexto de isenções, que chama-se a criação de infraestruturas, a criação do emprego e a transferência de tecnologia para aqueles países que na altura não tinham esta tecnologia. Então, a Mosal é olhada neste aspecto. Então, tudo que for a surgir no contexto em que estamos 25 anos depois, então estamos a falar que houve uma evolução do mercado moçambicano, mercado internacional, do setor onde a Mosal também opera. É preciso que se veja todo um sistema, uma estrutura do setor energético que Mosal está inserido. E mais adiante eu penso que há de haver mais questões que nós vamos tentar discutir para perceber qual é o cenário, qual é a contribuição da Mosal na economia moçambicana. É uma grande contribuição desde o seu surgimento até esta parte. Se for a ver, estamos a falar cerca de 40% 3,2% da sua contribuição, tal como eu disse anterior, no produto interno bruto. Uhum. Bem, fala-se que, pela explicação que eu pude entender, tanto do Dr. Derek, tanto do professor Paulo, houve uma redução da contribuição da Mosal em relação ao produto interno bruto. Terá iniciado com uma contribuição de 50%, e agora falamos de uma contribuição de 4%. E terão mencionado também em relação à questão das isenções que a Mosal beneficiou ao quanto da sua entrada. Que impacto isso tem sobre a questão das receitas fiscais? Bom, o primeiro aspecto que é preciso considerar relativamente aos números
é que nós estamos a falar de um cenário em que a Mosal operava quase sozinha, como um grande megaprojeto. Nessa perspectiva, estando a operar como uma empresa única ou uma das maiores empresas do país, era natural que, estatisticamente, ela pudesse ser responsável nessas percentagens de 50%, mas à medida em que nós vamos tendo outras empresas, que vão surgindo outras empresas no setor de mineração, no setor do gás, que as percentagens de que a Mosal era responsável vão se reduzindo. Ela sozinha era responsável nessa percentagem. Não tem nada a ver com a redução da sua produção, mas tem a ver com a entrada de outros intervenientes que vão deteriorando aquilo que era a posição que a Mosal detinha dentro do mercado interno. Relativamente às receitas fiscais, nós temos de entender que a Mosal opera num cenário em que ela está incluída ou ancorada a um conjunto de benefícios fiscais. E por essa razão, boa parte daquilo que seria a contribuição, do ponto de vista de impostos, ela não é canalizada na perspectiva de isenção. Tem operações que estão isentas. Se nós quisermos comparar aquilo que é o que seria o potencial, nós teremos a dizer que o país não chega a ganhar de forma direta a olhar para a Mosal, mas existe um conjunto de investimentos indiretos, um conjunto de outras saídas econômicas de que o Estado retira o proveito. Primeiro, temos de olhar para o conjunto de empresas, o fator multiplicador. A zona da Mosal cresceu com o surgimento da Mosal. Há um conjunto de empresas e fornecedores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, que fornecem mercadoria. De alguma forma, estas empresas, pelo efeito multiplicador, vão pagando impostos. Claro que não é na mesma dimensão se a Mosal não tivesse as isenções que tem, mas estas isenções devem ser vistas na perspectiva em que a Mosal surge. Com o surgimento, como o Dr. Paulo também fez o enquadramento, e é correto o enquadramento, no sentido que nós estávamos à procura de investimento direto estrangeiro, a Mosal ajuda de alguma forma a viabilizar a imagem do país e a viabilizar o negócio. O país é tido como um país que é confiável. Então, podemos não considerar benefícios fiscais diretos pela Mosal, mas existe um conjunto de investimentos que foram viabilizados pelo facto da Mosal ter se instalado no país. Mas é importante nós considerarmos que as discussões ou o contexto em que nós estamos aqui estão enquadrados numa teoria de incompletude contratual. Que é impossível ou é praticamente difícil prever todas as cláusulas contratuais ou como é que a economia vai evoluir, porque nessa altura nós não conseguimos olhar, por exemplo, a evolução cambial, não olhamos para questões de surgimento de outras empresas. Existe um conjunto de outros instrumentos que foram sendo adotados, quer na lei da eletricidade, na estratégia da eletricidade e por aí em diante, que depois vão ancorar todo o debate que nós vamos ter relativamente aos benefícios que a Mosal tem, benefícios ou que ela traz ou que ela detém. Bem, pela explicação do Derek, podemos entender que o benefício da Mosal em Moçambique não é necessariamente pelas receitas fiscais, tanto todo o conjunto de isenções, mas por todo o conjunto de dividendos econômicos que ela cria através de empresas que vão prestar serviços à Mosal e todo o conjunto que ele esteve aqui a mencionar. Doutor Paulo, olhando para esses dividendos econômicos que a Mosal trouxe para Moçambique, qual seria o impacto de uma possível cessação da fábrica da Mosal em Moçambique sobre a nossa economia? Muito bem. Seria um impacto severo no contexto de retirada de um número considerado de trabalhadores que dependem da Mosal. É um ciclo econômico em que há famílias que dependem daqueles trabalhadores, que o consumo interno também vai ser afetado, no sentido de que teremos trabalhadores fora do circuito da Mosal, do circuito econômico empresarial, mas também temos que considerar algo que tem que ver com a situação de que a Mosal tem empresas que prestam serviços para a própria Mosal. E se olharmos para aquilo que são os benefícios cumulativos, que é a transferência de tecnologia, como disse
os empregos, infraestrutura, há aí um ganho sim econômico para Moçambique, mas queremos falar de um ganho direto para aquilo que seria o país. Se olhar para aquilo que nós já fizemos referência de 0,2 naquilo que é a contribuição para a contribuição fiscal para Moçambique, é muito incipiente ainda, é pouco, e o contexto em que estamos agora é um contexto, digamos, dinâmico, que já não é o contexto da década 90, em que começam as operações da Mosal. É verdade, como se disse aqui, o Mosal é o espelho daquilo que seria o outro investimento direto estrangeiro que poderia vir para Moçambique, porque tínhamos que ter o quadro jurídico legal em dia, o respeito e a proteção às empresas, ao investimento direto estrangeiro quando vem para Moçambique. Mas agora o contexto do dinamismo do mercado internacional é preciso que se veja que há ganho, há perdas sim que Moçambique pode ter na cessação, ou melhor, na suspensão das atividades da Mosal, mas também não podemos ter uma decisão unilateral que afete a outra parte. É preciso que nos negócios nós consideremos aquilo que é o sinalagma dos benefícios. Portanto, onde tem benefícios para uma parte, a outra parte também deve ter os benefícios considerados. E a discussão deve ser de cedência. Cedência no sentido de que nem o governo moçambicano deve perder com relação a essa discussão do preço das tarifas já cobradas, nem a própria Mosal possa ceder. Mas também é preciso olharmos para aquilo que seria o preço de referência dessas tarifas. Não vamos olhar para um lado que vai impor tarifas, ou melhor, impõe tarifas insuportáveis para que o governo moçambicano saia a perder. Porque temos essa questão da transição energética para Moçambique até 2050. É preciso que tenhamos aquilo que é investimento direto estrangeiro, talvez a questão de pertença das empresas moçambicanas como donas do próprio investimento, que maior parte é investimento direto estrangeiro. Elas também sejam acionistas, ou melhor, sejam fornecedoras dos serviços, digamos, desta venda de energia para algumas empresas, como o caso da Mosal, ou o caso da África do Sul. A transição energética visa trazer a soberania econômica, sobretudo, para Moçambique. O impacto seria severo, não há dúvidas, mas é preciso considerar também a questão da hegemonia, a questão dos ganhos econômicos e da soberania econômica de Moçambique, porque estamos para transitar para um período que precisamos de entrar para a questão da independência econômica de todos os setores de Moçambique. Muito bem. Doutor, falava aqui o professor Paulo sobre a questão da energia, o valor da energia aqui. Essa negociação em curso deve, em certa parte, de certo modo, beneficiar os dois atores. Como é que funcionam os contratos de fornecimento de energia entre a Mosal, a HCB e a Eskom? E nessa discussão que está em voga atualmente, tem que ver mais com o preço. De forma concreta, que seria um preço ideal para uma negociação para um contrato de energia? Bom, se tivesse de responder assim de forma direta qual seria o preço ideal, diríamos que é o preço de equilíbrio, onde não há perdas nem ganho e existe disposição de comprar e de vender de ambas as partes. Olhando concretamente a forma como o contrato, primeiro teríamos de voltar a olhar para o contexto histórico. Nós temos um contrato de fornecimento de energia elétrica da HCB para a Eskom, que vem a um período anterior até a própria independência do país, que nos amarra até 2026, se a memória não me atraiçou, entre 2026 e 2030, um destes dois números. Mas eu teria, não tenho aqui certeza concreta entre 2026 e 2030. Um destes 2 anos, 2030, que nos amarra até este período. Depois, temos um processo de fornecimento de energia elétrica para a Mosal, que não é feita de forma direta. A HCB vende a energia elétrica para a Eskom, e porque a Eskom não pode revender esta energia de forma direta à Eskom, criou-se a Motraco, que é uma joint venture que inclui a Eletricidade de Moçambique, uma empresa da Suazilândia e a própria Eskom. É uma joint venture que inclui estas 3 empresas na componente também de
transmissão de corrente elétrica. Ou seja, temos a energia elétrica que é vendida à Eskom, a empresa sul-africana, que ela é revendida à Eskom, à Motraco, e a Motraco, por sua vez, revende esta energia elétrica para a Mosal. Qual é o ponto, ou qual é o calcanhar daqueles nesta equação que depois gera um bocadinho de confusão? Ou seja, que é o entendimento público de que nós, a energia ou a corrente elétrica que está a ser vendida à Mosal, à Eskom, e que depois é revendida a Moçambique é a mesma. Não é taxativamente assim. A corrente elétrica que é vendida à África do Sul não é fisicamente a mesma ou materialmente a mesma que é revendida para Moçambique. E depois temos o facto da energia elétrica que vem, ou a corrente elétrica que é comercializada para a Motraco via Eskom, ela vem com uma componente forte de subsídios cruzados. Ou seja, quando ela entra na rede sul-africana, existe uma componente de corrente elétrica proveniente de energia eólica, energia produzida a usinas de carvão, e por aí em diante, há um conjunto de energias que vão entrar numa componente do ACAPP, nessa componente. O que de alguma forma vai baratear o custo de corrente elétrica que a Mosal compra, se nós estivermos a comparar o custo de corrente elétrica que nós vendemos versus o que a Mosal vai comprar. Ou seja, nós aqui poderíamos olhar numa componente da Eskom se eu tivesse de fazer uma análise de negócio, não numa perspectiva governamental, não numa perspectiva de Estado moçambicano, enquanto eu moçambicano, olharia nessa perspectiva numa espécie de Eskom como uma gatekeeper para a Mosal, alguém que está ali, de alguma forma, defende interesses duplos, entre interesses comerciais que tem em continuar a ser relevante no contrato que vai vencer, que vai até 2026, e o facto de Moçambique também estar a investir numa outra componente energética que é de um Pandancua, que pretende, de alguma forma, desancorar-se deste contrato que tem com a Eskom. Então, é importante nós termos esta componente. Se nós olharmos para aquilo que é a matriz de preços ou benchmarking da corrente elétrica de Moçambique versus da região, nós vamos entender que nós não somos o país com um custo mais elevado na região. Tudo bem que Angola tem os preços comerciais, os preços para as famílias, que é o preço residencial, comparativamente mais baixos na região. Entretanto, existe a questão de sustentabilidade. Se nós estivermos a olhar para a componente custos versus benefícios, é aí onde todos os instrumentos legais que foram sendo aprovados. Por quê? Porque quando nós começamos a aprovarmos a lei da eletricidade em 97, há um conjunto de componentes que nós não incluímos. Entretanto, a lei da eletricidade, os decretos sobre a produção de energia elétrica, a introdução de custos, foi sendo alterada. É nessa perspectiva, existe aqui um choque entre a estratégia de precificação de custos entre um regime anterior ao regime de 2022 em termos de política, em termos de custos, que está em choque. É nessa perspectiva em que esta discussão, por quê? Porque na lei 12/2022, se a memória não me atraiçou, em termos de localização da lei, nós introduzimos a necessidade de que o custo da energia elétrica deve estar ancorado ao custo de produção, ou seja, não podemos revender a corrente elétrica abaixo do custo. Numa primeira hipótese. Numa segunda hipótese, há um decreto que também foi introduzido que proíbe a venda da energia elétrica subsidiada. Ou seja, todo este debate de renegociação, ela já vem ancorada num conjunto de alterações que o Estado moçambicano, os sucessivos governos de Moçambique vêm fazendo a componente ou a matriz energética do país, também a olhar para a componente de um Pandancua. Se nós tivermos de olhar para esta componente do preço, é certo que foi dito que a HCB não pode, de alguma forma, subsidiar aquilo que é o custo, ou subsidiar aquilo que são as operações da Mosal. Mas nós podemos olhar nessa perspectiva crua dessa forma, é correto o que está a ser dito. Entretanto, existe uma outra necessidade de olhar para outras componentes. O que está a ser dito, de alguma forma, pela Mosal, a 32, é que o custo da corrente elétrica, que é cerca de 30% do custo da matriz do custo operacional da empresa, torna as operações da Mosal pouco competitivas relativamente a outras empresas com quem ela compete.
Então, isto obriga que, de alguma forma, nós, ao repensarmos ou ao olharmos para esta discussão, possamos revisitar o que é que os outros mercados estão a fazer. Ou qual é o custo da corrente elétrica nos outros mercados, que é para nós podermos encontrar uma tarifa ótima, ancorada a estas componentes que estão aqui a ser referidas. Muito bem. Nessa discussão de preço e também nessa questão de contrato Mosal, HCB, Escom, fala-se da possibilidade de retirada da Escom e para um contrato HCB e Mosal. Doutor Paulo, acha que a Mosal teria capacidade para fornecer a energia que a Mosal necessita para as suas operações? Que a HCB teria capacidade de fornecer energia a Mosal. Neste momento, eu penso que a HCB já se pronunciou por causa da seca severa que assola a região do Zambeze por volta de cerca de 2 anos. Há 2 anos está a assolar. Então, a questão de reserva para que até, por exemplo, 2026, antes da chegada da época chuvosa, eu penso que a HCB não tem essa capacidade de fornecimento. No entanto, que ele falou, se não estou em erro, por aí 380 em termos de sua capacidade de fornecimento. Os outros 600, esqueci-me, como diria a classificação em termos de energia, os gigawatts, se não estou equivocado, vai ser feita pela Escom. Mas o que temos que dizer é que a HCB não tem esta capacidade, tendo em conta a sua reserva na sua hidroelétrica, não tem a capacidade. Mas há um aspecto muito importante que devemos observar. Qual é o maior objetivo do investimento direto estrangeiro? Qualquer que seja o país, é o lucro. As empresas privadas visam o lucro, o investimento direto estrangeiro visa o lucro. Por que eu estou a falar disso? Eu ouvi no comentário que falava da determinação do preço. Obviamente que as grandes empresas elas vão fazer a barganha querendo pagar menos para depois se apanhar o equilíbrio econômico. É preciso ver, tem uma situação que se chama onerosidade excessiva. O próprio regime geral dos contratos comerciais moçambicanos já fala no seu artigo 108 a questão da onerosidade excessiva. Nenhuma das partes deve estar na onerosidade excessiva. Acontecendo esta onerosidade excessiva, quer seja por gasto ou pelo consumo, seria uma situação de pleitear renegociações para se encontrar o equilíbrio econômico. Ora, neste caso, o que a Mosal pagava a Escom, temos que ter um preço de referência. Então, não se pode impor, entre aspas, impor um preço que sufoque a outra parte, que coloque a outra parte numa situação de onerosidade, quer dizer, não tenha ganhos no contrato que está a assinar. Então, é a altura de olharmos para aquilo que seria o sinalagma das partes. Os benefícios devem ser os mesmos. Há de haver prioridades, sim, da Mosal que deve ceder. Tem que ceder alguns pontos. O Estado moçambicano pode ceder, sim, mas não ceder para que o Estado perca naquilo que seria o seu ganho para a economia moçambicana. Mas na abordagem do professor Derek, ele fazia uma ligação entre a construção do Pandacua, a capacidade de Escom ou a percepção da Escom de que Moçambique já tinha um interesse de retirar do contrato por conta do projeto de Pandacua ou por conta de alguma capacidade dentro da HCB de gerar ou de dar diretamente energia a Mosal. Havendo essa falta de capacidade da Mosal, o que se pode prever para a mesa de negociação que se está agora a abordar em termos de fornecimento de energia? Voltamos à Escom ou pode-se criar uma outra companhia intermédia que possa satisfazer tanto a Mosal, tanto a HCB em termos de fornecimento de energia a um preço adequado para as partes? Sim, a existência ou a criação da barragem em Pandancua vai criar essa competitividade em termos de fornecimento da própria energia, tanto para Mosal ou para os outros players, digamos, da região ou internos. Então, a existência de Pandancua, da barragem de Pandancua, vai ser uma espécie de competitividade que é bom. Então, esta capacidade que não existe na HCB
poderá ser encontrada nesta barragem a ser criada. O que estamos a dizer, tal como eu fiz referência anteriormente, é a questão de transição energética. A transição energética deve criar infraestruturas internas com capacidade de vender meramente energia que seja energia moçambicana. O que se pretende? Dar poderes plenos, entre aspas, à EDM. Também podemos ter uma outra empresa que surja, que não seja só a EDM que distribui energia ou que vende energia para essas empresas, termos uma outra instituição através da barragem Pandancoa que poderia também dar esta capacidade distributiva de energia e de venda. Teríamos um preço justo, mas não estaremos a falar de um preço justo de sufoco para aquilo que seriam os ganhos de Moçambique no contexto de venda de energia elétrica. É preciso criar essa competitividade. Competitividade porque é importante que estamos a discutir esse contexto, esta questão no contexto Mosal, mas é preciso ver a questão do consumo de energia nas famílias também. Então, olhando o consumo de energia nas famílias, tendo a questão da transição energética, não só vamos vender energia para a empresa, mas também podemos ter energia de qualidade a um custo de referência na região, que as famílias possam ter uma energia com qualidade e também a um preço de referência tanto para distribuir para vender para essas empresas, assim como o consumo das famílias moçambicanas. Doutor Derek, que alternativas energéticas pode se desenvolver para sustentar a indústria, a Mosal ou outro tipo de indústria pesada em Moçambique, sem comprometer o acesso doméstico de eletricidade? E neste contexto que estamos a falar de transição ou incapacidade da Mosal e transição energética e esse debate negocial entre a Mosal e o governo em torno do fornecimento de energia, que alternativas se podem surgir a futuro quando falamos de fornecimento de energia no país? Bom, é importante olharmos para a documentação ligada ao setor da energia elétrica. Toda a documentação, toda a estratégia da eletricidade de Moçambique, olhar para as leis já olham para esta componente no sentido de diversificar a matriz energética. É por isso que nós temos estado a ver, por exemplo, o surgimento de centrais termoelétricas no próprio país, mas é por isso que nós temos estado também a olhar para o surgimento da barragem de Pandancoa. Tudo isto visa a responder de alguma forma às pressões exercidas pelo aparecimento das indústrias em solo pátrio. Agora, é importante nós entendermos o seguinte, que a Mosal, a empresa que é a razão deste debate, ela consome mais do que todas as famílias em Moçambique. Isto tem um significado estratégico, de alguma forma, ou pode ter algum impacto naquilo que é a tarifa comercial versus a tarifa para os residentes. Neste momento em que nós estamos a falar, o preço ou as tarifas para os residentes é alto comparativamente às tarifas comerciais. Então, se nós quisermos entender a equação e toda a pressão também que o governo tem estado aqui a fazer nesta discussão, ela pode estar ancorada a esta necessidade de reequilibrar este cenário. Tudo bem que nós temos se estivermos a comparar aquilo que é a política de precificação de energia na região, nós temos tarifas escalonadas, ou seja, as tarifas vão variar em função do próprio consumo. Mas o país Moçambique, apesar de ter uma tarifa residencial mais cara comparativamente à tarifa comercial, continua a oferecer preços abaixo, ou seja, não são os preços mais altos ao nível da região, salvo no cenário de Angola, que é o país que fornece preços um bocadinho abaixo. Mas discute-se também a sustentabilidade do modelo angolano. Todo este debate, nós estamos aqui a falar sobre as tarifas da Mosal, visam de alguma forma responder à necessidade de que os custos de produção devem estar alinhados ao custo em que nós estamos a comercializar. Mas isto está ancorado, mais uma vez, aquilo que eu disse, a um conjunto de instrumentos que nós referimos. Agora, quais seriam
as saídas da mesa de negociação, porque vejo que, pronto, isto já está aqui. Existem 3 alternativas que nós podemos olhar para elas. Ou que nós não aceitamos negociar, vamos manter o diálogo em que nós vamos precificar o custo de energia tal como está. E depois temos de questionar outra coisa, que é, se nós não aceitarmos as condições ou o governo de Moçambique não ceder à pressão da Mosal e avançar com os preços, qual seria o impacto? Eventualmente, se nós estivermos a olhar para toda a documentação que foi fornecida, porque a documentação não é de hoje, existem documentos que a Mosal tem estado a publicar nos seus relatórios e essas publicações já indicam de que a Mosal declarou uma perda por imparidade e reduziu o valor da própria empresa. De alguma forma, se nós estivermos a fazer uma análise financeira, poderia de alguma forma estar a sinalizar a intenção de reduzir aquilo que é as suas operações em Moçambique. É um cenário, mas isto também pode ter sido muito bem calculado. Precisamos ter a visão estratégica também para esses aspectos. Não podemos ser naivos nesse sentido ou ingênuos no sentido de não olhar para esses aspectos. Mas ao olhar de forma crua para a documentação, lá está, os relatórios indicam que existe esta intenção, pelo menos de forma estratégica, de reduzir as operações em março. Então, quais seriam os benefícios que nós devemos aqui considerar da Mosal em nós não avançarmos com uma negociação com a Mosal? Em termos de olhar, quais seriam os benefícios? Eventualmente a saída. Estamos a dizer que se a Mosal sai, nós teríamos de alguma forma uma libertação da energia para as famílias ou para a economia moçambicana. Estamos a dizer que a corrente elétrica que nós fornecemos de alguma forma indireta, que vai terminar o contrato em 2030 ou 2026, a Mosal estaria a deixar de operar, ela estaria liberta. Mas quem é que vai a consumir? Essa é a grande questão que nós temos de fazer neste momento. Se a Mosal tomar a decisão, vamos hipoteticamente, não estamos a dizer que seja prático fazer, mas hipoteticamente, se ela tomasse essa decisão, nós poderíamos dizer, ok, ficamos com a empresa ou com o património e ficamos com a eletricidade, o que é que ela vai servir? Nós não temos consumidores suficientes para poder consumir a energia que a Mosal neste momento está a utilizar. É o primeiro cenário. E se formos à mesa de negociação, que é o segundo cenário, ou endurecer as medidas, nós perderíamos primeiro olhar para a balança comercial. Existe um debate interno sobre as divisas, ou iniciência de divisas. Nós não podemos desancorar deste debate. Pode a Mosal ser responsável em 0,2% daquilo que são os impostos, mas existe uma componente de divisas pelas operações que ela efetua, que entram para o país, que ajudam de alguma forma a equilibrar as pressões cambiais. É um cenário que deve ser considerado de forma estratégica no seu todo. Ou seja, podemos de alguma forma, ao pensar na questão das tarifas, olhar para um conjunto de subsídios que podem ser cruzados. Ou olhamos para os impostos, a contribuição de impostos, que a Mosal retiramos alguns benefícios que lá estão, mas não sei se isso é possível contratualmente, ou endurecemos e perdemos a questão das divisas, perdemos a questão dos empregos de forma circular, ou vamos negociar a olhar para um conjunto de instrumentos que podem ser, por exemplo, olhar para as bolsas de Londres, onde a própria Mosal opera. E podemos encontrar lá um conjunto de indexantes que podemos incluir dentro das tarifas de fornecimento de energia elétrica, fora os fatores cambiais e inflação, que também podem ser ancoradas no próprio contrato. Dr. Paulo, dentro desse contexto que o Dr. Derek fala sobre qual seria a melhor estratégia se endurecemos, se há algum nível de cedência, sabemos que o governo já vinha falando da necessidade de renegociação de contratos. O que isso traz para o governo, esse cenário como Mosal? Que indicativo dá tanto para o governo, tanto para os outros investimentos diretos estrangeiros que existem no país? Muito bem. Nós não estaríamos a endurecer medidas neste caso, estaríamos a fazer aquilo que se faz em negócio internacional, que é, como eu disse, se for entrar, por exemplo, nos princípios da UNIDROIT, regra geral, daquilo que é o comércio internacional, que é a questão de compra e venda, temos no artigo 6.22 que fala da onerosidade excessiva e a hardship. Como eu disse, se uma das partes se vir na condição de onerosidade excessiva, se for o caso que é a regra geral do comércio, ela tem que pleitear negociações. Por outro lado, as empresas devem agir de boa fé. É um princípio geral, regra geral do comércio. As empresas
devem agir de boa fé. O princípio geral que se norteia na discussão daquilo que são os negócios. Não é endurecimento das medidas, mas sim é renegociação dos contratos. Como eu disse, o contexto em que Moçambique vive é outro. Agora estamos numa situação de competitividade. A competitividade é em existência, por exemplo, como eu disse, da barragem Pandancoa, e Moçambique tem que estar na condição de renegociar os contratos quando se vir numa situação de, digamos, perda daquilo que seria o ganho neste setor energético. A transição, você não vai falar de transição energética de 2030 a 2050 se não tiver hegemonia, se não tiver, digamos, não trazer estas empresas, que as empresas moçambicanas sejam donas desta energia, ou melhor, que as empresas moçambicanas possam determinar o preço daquilo que seria a energia. Olha, se for haver no investimento direto estrangeiro, quem determina os preços das commodities, assim como sendo do fornecimento da energia, não são aquelas que detêm as commodities, são as pessoas que têm o capital. Portanto, na mobilidade de capital, temos uma espécie de ratoeira em que aqueles países que não têm um capital, na sua mobilidade, ou melhor, na entrada de capital, como o caso de Moçambique, os grandes players determinam um preço. A volatilidade do preço é uma realidade. Existe aquilo que chama, digamos, a manipulação do preço final. Ora, a mim não me espanta que a Mosal não coloque um número, digamos, alto para se discutir, se apanhar o meio termo até chegar aos 68, se não estou em erro, $68 que o governo moçambicano pretende. Tem que começar por um número reduzido, porque é para se apanhar o meio termo de cedência. Mas o preço cobrado pela praxe, aquilo que tem sido cobrado da Eskom para a Mosal, que a Mosal paga a Eskom, nem é este valor que está-se a cobrar atualmente. É preciso que se olhe para os ganhos daquilo que Moçambique pode ter com relação a esta situação. Saiamos de 0,2 da questão da arrecadação fiscal de Moçambique para uma coisa um pouco mais. Ou melhor, podemos também falar de royalties, tem isenções com relação a royalties, a IRPC, digamos, e o IVA também. Temos que olhar para a questão que seria o ganho Moçambique. Quando assinarmos um contrato com uma empresa, não podemos olhar ganhos, ou melhor, ganhos, digamos, individuais ou particulares. É preciso olhar para aquilo que seria um Estado. O que é que um Estado poderia ganhar a um médio e longo prazo? Se eu não existir, eu tenho que me perguntar, se tiver sido eu assinar o contrato, digamos, com a Mosal, eu tenho que me perguntar o que é que eu fiz de mim para que Moçambique se tornasse um país de desenvolvimento. Nós começamos a comparar o desenvolvimento entre países. Não existe uma comparação univolar de desenvolvimento, que eu vou desenvolver assim, mas é preciso tomar atenção à questão da rapidez de desenvolvimento, tem a ver com as políticas públicas, tem a ver com a forma que nós criamos as políticas públicas para assinar contratos deste. Ora, existindo competitividade, sendo uma realidade, digamos, nos próximos tempos, a questão da barragem Pandancoa, Moçambique será um país competitivo em termos de fornecimento, de capacidade de fornecimento de energia, quer seja para a Mosal ou muitas outras indústrias que podem vir a se instalar em Moçambique. Não quero tirar o mérito da Mosal ter sido a pioneira na questão da região de Beluano. Isto é de reconhecer que a Mosal foi assim, mas Mosal foi se acomodando naquilo que pagava como preço final da questão da questão do fornecimento de energia. Então, esse comodismo que tem a ver com as isenções, ora, eu disse que isso era prática na América Latina, Europa de Leste e países africanos. Mas essa prática já não é a mesma. Por quê? Tens algumas commodities que escasseiam a nível internacional. Escasseando as commodities, então, os países que detêm as commodities tem esta capacidade de barganha a nível do princípio de igualdade, discutir que não exista um player para fazer a determinação do preço final que prejudique outra parte, que esteja a onerosidade excessiva. Ora, é só Moçambique olhar para as próprias leis que criou, saindo da lei de energia, da corrente elétrica, e ir para o isentamento do regime geral dos contratos comerciais. É só olhar. Moçambique tem previsto a questão da onerosidade excessiva. Aquela empresa ou aquela entidade que criar dependência da outra empresa pela ignorância,
falta de conhecimento na discussão do negócio, depois ganhar proveitos contra isso deve ser crucificada por isso. Não deve-se considerar esta situação de dependência, de ignorância daquela pessoa que não consegue negociar. Eu penso que está de parabéns a situação, a perspectiva, digamos, do governo, de não ceder. Não é o que estou a dizer. Estou a falar de se discutir até que se encontre o preço justo. A determinação do preço no mercado internacional, ela é justa, a esta determinação, quando as partes saem a ganhar, quando existe um sinalagma. Qual seria a ideia de eu assinar um contrato consigo se eu estou a perder? Eu estou a subsidiar aquilo que seria o seu contrato, eu perco. Está aí a ganhar, eu subsidio, então, olhando para aquilo que são os ganhos, digamos, dessas divisas de que se fala, eu estou continuamente a perder. Então, se eu subsidio, significa que este mercado é irreal. A questão do mercado econômico, mercado internacional deve ser realidade. Quando você subsidia, está a dizer que eu não consigo deixar com que o mercado determine o preço pela sua mobilidade. É esse aspecto que deve ser olhado. Não estou a dizer que não tem que haver cedência, há cedências sim, mas não pode haver perdas. A questão da hegemonia, a questão da pertença das empresas ou do conceito moçambicano de ter empresas basicamente moçambicana. Se for olhar, Mosal é Mosal Alumínios, mas Mosal, entre aspas, não é uma empresa, digamos, formalmente pode ser empresa moçambicana, mas materialmente é um investimento direto estrangeiro. Por esses três players que estão ali, digamos que compõem a Mosal. Obviamente, um dos aspectos importantes que um investimento direto estrangeiro, quando vai para um país hospedeiro, o que é? É o lucro. Este lucro jamais vai ser retirado daquilo que é o objetivo de uma empresa para operar ali. É importante que o governo preste atenção, olhe nesta balança, neste elemento número 1, a questão da obtenção do lucro pelo excesso. Então, quando falamos de ganhos para Moçambique, questão de hegemonia, questão de pertença, da autonomia da utilização da corrente elétrica, por exemplo, que é dada a Mosal, estamos a tentar dizer que nos próximos tempos, nesta transição energética, tenhamos, digamos, uma EDM, tenhamos uma outra instituição que pode ser criada, para que também não tenhamos monopólio na EDM, que seja criada para a questão de distribuição de energia às empresas que necessitam e também às famílias para o seu consumo. Esse suposto endurecimento de posição de Moçambique que nos traz ou nos leva a esse impasse que vimos agora entre a Mosal e o governo nas negociações, que mensagem se está a passar para investidores internacionais? Alguma mensagem abonatória ou para futuros investimentos em Moçambique? O que se pode prever em termos de investimento direto estrangeiro nos próximos anos? Bom, primeiro é preciso esclarecer que Moçambique não está a endurecer. Se quiséssemos assumir que quem está a endurecer as posições, poderíamos primeiro acusar, hipoteticamente, a própria Mosal, porque foi ela a primeira a trazer o debate nos termos em que trouxe. O endurecimento não é feito pelo lado do governo. O governo apenas reagiu a uma posição pública da Mosal ou da Sal 32. Esse é um aspecto importante que é preciso colocar em cima da mesa. Agora, se faz favor. O endurecimento a que me refiro não falo em termos de posição. Certo. Moçambique ter a reação de Moçambique em relação às necessidade de revisitar, mas a necessidade dos preços. Pronto. Em Moçambique diz que até aqui, se nós aceitarmos o preço que a Mosal quer, estaríamos a subsidiar. Sim, pronto. O endurecimento é no sentido de não estarmos a ceder com facilidade o desejo ou o que a Mosal tem colocado à mesa. Qual é o tema aqui? Primeiro, nós temos de concordar com o princípio e a forma como o governo se posicionou em relação a esta questão. Empresarialmente, o conceito de gestão de empresas ou gestão financeira é correto, o princípio de que a HCB não deve subsidiar as operações da Mosal. Estamos de acordo, em total acordo. Agora, há uma coisa que publicamente, quando nós vamos debater esta questão cá em Moçambique, nós tendemos a não separar.
O que se está a discutir são tarifas de energia, não necessariamente aos ganhos provenientes das isenções que a Mosal tem. Eu faço esta referência pela esta necessidade de separarmos estas duas coisas. O que se está a discutir são as tarifas de compra de energia elétrica. Então, nós podemos discutir as duas coisas ou colocar em cima da mesa os dois aspectos como uma necessidade de maior controlo sobre as variáveis de negociação. Que, olha, eu vou elevar isto porque tenho este conjunto de isenções que já tens retirado proveito. Mas o que está em discussão não é isto. O que está-se a discutir neste momento é a tarifa de fornecimento da corrente elétrica para a Mosal. Quando nós estamos a discutir em Moçambique esta questão, nós tendemos muitas vezes a rebuscar as isenções e a dizer que a Mosal obteve um conjunto de benefícios, como se a Mosal tivesse, de alguma forma, obrigado que estas isenções estivessem em cima da mesa. Não é esta a questão. Separemos este ponto, que é para nós podermos compreender na exatidão o que é que se está a discutir. Está-se a discutir o preço de tarifas de comercialização elétrica. Nessa perspectiva, é por isso que eu chamava a atenção. Se nós quisermos cavar a fundo, que é para poder perceber o que é que está a acontecer, é que a Motraco, que compra energia da Eskom, comercializa a energia a um preço baixo do que compra. Isso exige de cada um de nós, neste debate, a tentar perceber como é que nós conseguimos vender uma energia e, pela via da Mosal, comprar a um preço baixo. Isso exige um outro tipo de investigação, que é tentar perceber do lado da Eskom como é que a energia que, teoricamente, ela é comprada, que eu disse e fiz referência que não é materialmente a mesma. Ela compra e compensa de outras fontes. Então, nesse mecanismo, que é de comprar de Moçambique a um preço e revender a um preço baixo, nós poderíamos, em outras teorias, pensar em dumping, se nós não tivéssemos o mecanismo desse APP, que permite que, em caso de necessidade de cada um desses países, é por isso que nós conseguimos, de alguma forma, fornecer a corrente elétrica à Mosal para que ela continue a operar. Ou seja, se não existir capacidade de fornecimento de corrente elétrica de Moçambique, nós vamos buscar de um mercado onde ela existe. Isto por quê? Porque a energia que é produzida, uma vez produzida, ela é perdida se ela não for consumida por alguém. Então, é importante que estes mecanismos estejam claros, que é para nós podermos perceber exatamente o que é que está em causa. E se nós tivermos percebido este cenário, é que nós pretendemos passar a ser os players, isto é importante, é correto sob o ponto de vista estratégico do país que nós queiramos que a nossa companhia, a Eletricidade de Moçambique, seja ela a comercializar a energia elétrica de forma direta. Em princípio, tudo ok. O que está a negociar é os preços que vão ser aplicados face aos subsídios cruzados da energia que a Mosal compra hoje, tornam de alguma forma as operações impraticáveis. Certo ou não, o que é que se deve fazer? Vamos a olhar, por exemplo, olhar para os custos, olhar para a contabilidade da própria Mosal. Mas aí dependeria de uma capacidade interna, de nós primeiro olharmos para a estrutura de custos da própria Mosal e compreender se aquilo que a Mosal reporta do ponto de vista de custos operacionais, custos financeiros, são reais. Se nós não tivéssemos essa questão do custo de energia elétrica ou dos custos que estão aqui a ser referidos, se ela não tivesse isenções, isso levaria-nos a perceber a questão que o Dr. Paulo teve aqui a dizer, a declaração de custos excessivos. Mas não é esse cenário, porque nós temos um conjunto de isenções sobre a Mosal. Logo, o debate não pode ser centrado nessa perspectiva, mas é olhar, ok, o que se está a dizer em Moçambique, o que a Mosal está a dizer é que o custo de energia elétrica vai tornar a operação cara. Então, os países que competem, ou as empresas que competem com a Mosal, a que preço é que comercializam a energia no primeiro aspecto? E daí vamos entender outras coisas, que o facto de a China, o facto do Brasil e de outros países, e também da própria África do Sul, porque a Mosal também opera na África do Sul,
estarem a comercializar a energia ao preço em questão deriva do facto das empresas que fornecem essa energia elétrica já não terem custos, estamos a fugir o termo, já não têm custos relacionados à infraestrutura ou expansão da corrente elétrica ou das vias de transmissão. Não sei se eu me estou a fazer compreender. Se nós estivermos a comparar os custos operacionais da EDM versus uma empresa que se encontra na China, vamos entender que a EDM ainda está a pagar custos da própria infraestrutura e custos do investimento que está a fazer comparativamente às barragens que estão na China. Esse é um tema. Agora, como é que se sai disto? Como é que nós saímos desta equação? Se estivermos a olhar apenas para a componente de tarifas, mantendo todas as outras variáveis constantes. Por quê? Porque nós estamos a discutir isenções fiscais. Não é o que está em debate agora. Se me disserem que, olha, este debate que estamos a ter é tarifas, mais as isenções que esta empresa está a retirar dos benefícios, então estamos corretos na forma como estamos a abordar o tema. Mas se vamos abordar a componente de tarifas, então olhemos para o problema em cima da mesa, que é a tarifa de comercialização. E o que é que torna a operação da Mosal cara ou onerosa relativamente às empresas com que ela concorre? Pensemos se nos interessa ter a Mosal, a empresa que está aqui, que não é naturalmente nossa, como foi bem referido aqui, mas também temos de compreender outras coisas, que estrategicamente nós como país podemos não termos nos posicionado de forma correta, porque parte das ações da Mosal já estiveram à venda em algum momento e foram compradas por uma empresa sul-africana. Aí podemos fazer outras questões. Estrategicamente, não teria feito sentido se nós, Moçambique, o Estado moçambicano, tivesse ou não adquirido aquelas posições. É uma questão que se deve fazer. Pode-se questionar outras coisas. Como é que a Mosal, estando a operar aqui, não tem operações lançadas na Bolsa de Valores de Maputo, que é para permitir que moçambicanos também possam fazer parte da riqueza? Há questões que não são apenas aquelas que nós estamos a ver, que nós podemos questionar como é que ela tem operações da Bolsa, está a operar na Bolsa da África do Sul, mas não opera na Bolsa de Moçambique. Então, há um conjunto de questões que nós podemos colocar em cima da mesa e, é como eu dizia, olhar, por exemplo, para a London Metal Exchange, que é um indicador de metais que é vendido, e dizer, olha, se a ideia é negociar, olha, nós vamos indexar o custo da energia elétrica a esse indicador. Se esse indicador disser que, olha, o valor do alumínio subiu, nós também iremos, o custo que vai pagar pela energia elétrica estará ancorada a este indicador. Subiu seria o preço que ela está a pagar hoje, mais esse indicador. Se o custo baixar, naturalmente que também a empresa vai pagar de acordo com as variáveis com que ela está a trabalhar. Isso faz-se nos mercados internacionais, mas depende de quê? Da nossa capacidade de olhar para essas variáveis, compreender exatamente o que é que está a ser discutido e podemos aproveitar uma oportunidade. Olha, ainda bem que está a falar do preço de tarifa, se calhar podemos retirar as isenções e ver se ela, de alguma forma, não diz, olha, vamos deixar a componente dos preços, vou pagar o preço que me estão a cobrar, ignorem as isenções para que ela permita que eu continue a ter o valor de mercado que tenho hoje. Mas é importante que nós saibamos destrinçar e perseguir o problema na origem. Qual é o problema? Tarifa. O que é que os outros estão a comercializar? Se o que a Mosal diz, competitividade, é justo em relação às empresas chinesas, às brasileiras, às australianas, sim ou não? Se não, como é que nós podemos ajudar sem destruir o valor da HCB? Bem, doutor Paulo, eu gostaria de voltar a ti num ponto que mencionou e o professor Derek também parece ter uma posição diferente, que a Mosal talvez não esteja a se comportar como um investimento direto estrangeiro que só apenas foca-se no lucro, no sentido de que já havia alguns relatórios da Mosal já vinham indicando algum tipo de perda de competitividade. Então, para ver se ainda se pode falar da questão do contrato. Qual era o nome do contrato? A questão de hardship, de onerosidade excessiva. Talvez não se trate aqui de uma questão de onerosidade excessiva, mas uma questão operacional de custos da empresa, de como ela pode operar e manter-se competitiva. Sobre isto, o que é que lhe vem a comentar?
Muito bem. A Mosal nunca disse que as suas operações são, por exemplo, insustentáveis. Falou de serem caras. São caras na perspectiva da Mosal poder ter o lucro até um certo ponto. Então, todas as empresas só existem e elas continuam nas suas operações quando podem ter um certo lucro. Se tivéssemos uma situação de insustentabilidade das operações da Mosal, claro que essas operações não teriam sido, digamos, referenciadas, que vão ser suspensas, digamos, até março de 2026, se a energia continuar cara. Se fosse questão da insustentabilidade, nem esses 5, 6 meses que faltam não poderiam ser referenciadas. A questão que se coloca é caro, é insustentável, muito bem. Se for insustentável, pode-se ver o meio termo. A sustentabilidade das operações também devem ser fundamentadas olhando para todos os elementos que o Dr. Derek esteve a olhar. Eu tenho dificuldade em fazer esta discussão de tarifas sem olhar para aquilo que foi o menino Mosal ou a menina Mosal. Menino Mosal só tem 25 anos. Estou a falar de uma menina. Eu não posso falar de um adulto sem ver de onde é que foi a evolução da Mosal. Qual foi a sua educação, esta criança que teve? Qual foi os benefícios que os pais deram a esta criança para chegar até aqui? Se eu fui dado a melhor escola, ao melhor colégio, etc., chego aqui, significa que a questão da discussão, ou melhor, da discussão num debate como este, deve ser uma coisa que toda a gente vê. Este menino teve boa educação na escola onde esteve. Então, para dizer o quê? Eu tenho essa dificuldade de fazer essa destrinça da Mosal com isenções ou sem isenções e a tarifa. É verdade que o Dr. Derek fez muito bem a referência. Se o debate que temos aqui é sobre tarifa, devemos discutir as tarifas. E volto a repetir, essas tarifas devem ser praticáveis para as duas partes. Nenhuma das partes deve ser sufocada. Ora, a HCB é meramente moçambicana com cerca de 85%, depois temos uma outra consórcio portuguesa com cerca de 7,5%, depois temos também milhares de moçambicanos que têm por aí cerca de 3,5% das ações. Se tivermos que subsidiar aquilo que é a vontade da Mosal, então tem que se consultar todos esses acionistas, todos os moçambicanos. Não vai ser... Claro que um debate que está o governo, temos o chefe do governo que pode, digamos, ser aconselhado nas negociações, a negociação pode ser política, mas também tem que haver, aqui estamos diante de negócio internacional, estamos diante de contrato de fornecimento de energia. Então, pode ser que aquilo que seria uma definição política não pode ajudar na negociação. É preciso que se olhe para os acionistas, como eu disse, acionista da própria HCB, 85%, os 7,5% de Portugal e os 3,5% dos moçambicanos. E eles têm direito de dizer sim, avancemos com a negociação, vamos ceder, ou têm direito também de colocar a palavra na mesa da Assembleia, na Assembleia Geral. Então, vamos olhar a questão da Mosal como criança que foi desde 2000 até esta parte, sem se esquecer que o contrato termina em 2026, estamos a ter um adulto que vai começar em 2026, se calhar até por aí mais de 30 anos de contrato. Então temos que olhar. E num contrato a ser assinado é preciso olhar algumas cláusulas específicas, por exemplo. Numa situação de uma das partes, quer seja Moçambique, se vir na onerosidade excessiva, poder fazer uma cláusula de indexação do preço. Dizer, olha, nas condições em que o mercado internacional se encontrar de encarecer o custo de energia por este ou por aquele elemento, nós podemos fazer a cláusula de indexação. Indexação, por exemplo, de alguma percentagem que repare a compartilha de risco das partes, porque existe na questão do contrato internacional a questão de compartilha de risco, responsabilidade e compartilha de risco. Portanto, as obrigações que tanto a ESCOM, a HCB e a Mosal têm são recíprocas. Criamos, as obrigações são criadas, são modificadas, extinguem-se. Isso está previsto na obrigação dos contratos. Então, a criação, a modificação, a extinção é parte de um processo, mas não estamos a falar da extinção, que é o caso que é a Mosal, que eu digo que a Mosal começou pela morte. Quando diz eu vou suspender, se 2026 não tiver o preço, digamos, acordado, eu vou suspender, começou pela morte. E aquilo que estão em obrigações contratuais não é isso. As obrigações nascem, modificam-se, extinguem-se. Então, começou pela extinção, pela suspensão de contrato, caso. Então,
Penso que o governo não teria uma outra abordagem a dizer que, olha, nós vamos continuar a negociar com a Mosal e temos o nosso preço de referência porque não queremos subsidiar, digamos, a Mosal com um lote desses acionistas que eu passei a funcionar, porque também seria insustentável para o caso de Moçambique. Então, vamos olhar para essa questão como uma empresa madura em Moçambique, que não olhemos aquela empresa que começa pela morte para resolver questões, entre aspas, de pressão. Nós estamos a falar de questões de pressão que a Mosal coloca e na mesa de negociações ninguém deve se colocar como seja. Ali é o governo moçambicano, o Estado moçambicano e Mosal, nem o Estado moçambicano através da HCB deve aparecer com o ius imperi para determinar que o preço é este, nem a Mosal como detentora de capital, que é característico do investimento direto estrangeiro, deve aparecer a dizer que eu vou pagar isto, porque assim já não teremos uma questão de equilíbrio econômico. O equilíbrio econômico é previsto, como eu disse, nas nossas leis, a questão de criar equilíbrio econômico para que as partes não estejam em onerosidade excessiva. É isto que eu gostaria de falar com relação a esta pergunta que me colocam. Bem, doutor Derek, me parece que aqui na mesa também estamos no impasse. Não necessariamente. Não necessariamente. Concordamos sim, em muitos pontos. Dizemos as coisas de forma diferente, mas sim. Ok, então, tendo em conta que a Mosal, como disse o professor Paulo, começou já com a declaração de extensão, que alternativas negociais o governo ainda pode usar para trazer e manter uma certa vantagem nesse triângulo que nós tivemos aqui a debater desde o início em relação à HCB, ao SCOM e também em relação, olhando também a necessidade de manter a Mosal competitiva no mercado internacional. Bom, o primeiro aspecto que é importante considerarmos aqui, o que o governo tem de considerar e toda a sociedade no seu todo, é que é impossível prever todas as cláusulas contratuais. É impossível. Existem teorias que já explicam isso, que é a teoria de incompletude contratual, que é isto que está a gerar estas discussões, numa primeira hipótese. O segundo aspecto que é importante considerarmos é que a solução não está nos extremos. Não está nem no extremo que é apresentado pela SAU 32, nem está do lado do governo. Mas compreende-se a abordagem de cada uma das partes, tem de ser compreendida se nós olharmos para a perspectiva da SAU 32, uma perspectiva de negócios, uma perspectiva empresarial. Se nós olharmos uma perspectiva de governo em representação dos interesses nacionais e de todos nós enquanto moçambicanos. Esse é o ponto. Então, o que é que se deve ou o que é que se pode aconselhar o governo a fazer é, primeiro, compreender que a solução não está nos extremos, existe a necessidade de negociar, mas esta renegociação que deverá ser feita nunca deve ser vista numa perspectiva de força das partes, como aqui foi referido, mas a olhar para instrumentos internacionais que são utilizados, que é para poder precaver isto. Primeiro, é a questão da possibilidade de indexarmos os preços ou as tarifas de comércio, de comercialização de energia elétrica a indicadores internacionais do setor em que esta indústria está a operar. Olhemos para aquilo que é oferecido pela London Metal Exchange, que é um indicador que é utilizado e que nós podemos indexar. Podemos olhar para indicadores nacionais, que é a inflação, a depreciação cambial, é um conjunto de instrumentos que o Estado pode incluir. E depois, não podemos de forma nenhuma perder de vista que existem benefícios cruzados que devem ser considerados na negociação. A questão do efeito multiplicador, que é para não se desprezar o facto da existência da Mosal, porque nós podemos estar muito concentrados nos impostos a olhar para outro tipo de componentes. A questão do equilíbrio da balança comercial deve ser incluída na equação. O Banco de Moçambique pode ajudar a aconselhar de forma concreta qual é o impacto de uma saída das operações da Mosal. O outro aspecto que é importante fazermos aqui referência é, em caso de paragem das operações da Mosal, sei que isso é possível, porque temos de também compreender se é ou não é possível fazer isso, porque a Mosal tem contratos.
mas aí dependeria de uma inteligência, de uma capacidade de nós percebermos se os contratos que a Mosal tem junto dos seus clientes tornariam possível interromper as operações. É outro tipo de investigação que deve ser feita. Se nós conseguirmos ter essa informação, se calhar compreenderíamos se o facto de nós endurecermos a medida, de que forma é que isso também pode prejudicar a HCB se ela de um momento para outro deixar de fornecer. Significa que existe um conjunto de encames ou de recursos financeiros que deixariam de entrar para a HCB em caso a Mosal deixar de operar. Porque compreende-se que a Mosal consome mais do que o conjunto das famílias moçambicanas. Estamos a dizer que um dos maiores clientes da HCB eventualmente ou reduziria as suas operações. Qual é o impacto disso? Então tudo isso deve ser colocado em cima da mesa, deve ser calibrado, equacionado com muita ponderação. Não é ceder, porque aí perderíamos a soberania, estaríamos a transmitir um sinal errado a outros investidores existentes no próprio país. Mas precisamos de encontrar fórmulas que nos consigam ancorar o próprio setor, o próprio tipo de negócio, o negócio, às operações que a própria HCB também tem com esse tipo de indústria. Doutor Paulo, na sua perspectiva, quais são as alternativas para sairmos do impasse que nos encontramos hoje na negociação entre a Mosal e o governo? Bom, há várias alternativas. Eu começaria, se calhar, essas alternativas até são complexas. São complexas porque, por exemplo, uma das alternativas colocada pela CTA que defende aquilo que é o seu setor empresariado nacional, privado, diz que, olha, nós queríamos propor que a Mosal mais de 20 ou 40% daquilo que seria a sua produção fosse consumida internamente. Isso percebe-se no contexto de perspectiva da CTA, porque gostaria que as empresas moçambicanas fossem elas beneficiadas. Num contexto de uma análise geral, é apenas o diálogo, como eu disse, o diálogo, mas o diálogo com ressalva, não um diálogo, digamos, um diálogo de quem se põe como detentor de capital, quem se coloca do outro lado como ius imperis, como o seu Estado, ou o diálogo do outro lado que vai impor um preço insuportável. Então, uma tentativa de diálogo fracassado pode levar a economia moçambicana a entrar não num colapso total parcial, porque temos outros players em termos de economia moçambicana que também participam no produto interno bruto. É verdade que em questão das exportações, de consumo de energia, quase que a metade daquilo que é consumido em Moçambique é consumido pela Mosal. Isso é um ciclo vicioso dentro da economia que pode gerar colapsos nos outros setores, mas a alternativa, como eu disse, é que as partes cedam até encontrar o equilíbrio delas. Então, sem se encontrar o equilíbrio, este assunto vai ser um assunto que vai prolongar para mais adiante, mais que o contrato a ser assinado não seja o contrato nos moldes em que foi assinado há 25 anos. Tem que ser uma cedência que se encontra um preço da energia elétrica que é um preço de referência regional ou internacional, como muito bem disse o Dr. Derek. Nós não temos a Mosal, se não estou em erro, como ele fez referência, cotado na nossa Bolsa de Valor de Maputo. Qual seria o interesse de podermos ter uma Mosal? A Mosal está a ser cotada lá fora. Como eu disse antes, eu vou fazer o paralelismo com aquela situação de determinação do preço que não é feita por Moçambique. Isso até é uma situação atípica, porque normalmente o preço, digamos, nos setores, digamos, energético, mineiro, petroleiro e tudo mais, vem olhando o preço do mercado internacional. E nesta questão das tarifas como tal, não estamos neste preço do mercado internacional, tendo em conta essa triangularidade entre a HCB, Eskom e a Mosal. Quer-me parecer, se não estou, peço correção melhor, que a Mosal pagava muito mais a Eskom. O que está a cobrar Moçambique é um preço, digamos, justo. O preço justo é aquele que diz, olha, eu estou abaixo daquilo que tu pagavas que poderias pagar. Mas neste caso, se eu também praticar este preço de 60, 68, 63, já não tenho o número exato, praticar este preço significa que eu também vou morrer como empresa. Nenhuma das empresas vai querer operar com insustentabilidade. Muito mais como sendo aquilo que seria as empresas moçambicanas,
que a HCB não queria desaparecer aqui no contexto moçambicano, nem a Mosal queria tirar as suas operações de Moçambique para um outro lugar. Então, tenhamos um meio termo em termos de cedência a um preço justo, digamos, vamos referir mais uma vez, que se considere o princípio de boa-fé. Nenhuma das partes pode vir à mesa discutir estes assuntos sob tutela do princípio de má-fé, que praticar um preço sabendo que a barganha por cima da mesa é pela ignorância, falta de conhecimento, etc, etc, criar dependência uma das partes porque eu detenho capital, nem o Estado porque é o regulador, digamos, de todas as leis de energia, leis contratuais, pode também vir a criar algumas cláusulas que sufocam a Mosal. Mas, conforme eu digo, vamos olhar para um preço justo. Eu não vou defender nem uma parte nem a outra, eu estou a olhar numa perspectiva holística no sentido de se tirar deste meu discurso alguma situação para se sair do impasse. Se for para discutir várias vezes, que discutamos essa situação das tarifas, mas as tarifas elas devem beneficiar os dois, mas muito mais aquilo que são os interesses moçambicanos que cobra, e que esta situação de 3.2, que suponhamos com a existência da Pandancoa, poderemos ter uma comparação da Mosal que volta a chegar aos 10%, por exemplo. É por aí que eu poderia fazer referência. Uma das alternativas é essa, a mesa, discutir cedências e não sufocos. Muito obrigada aos dois participantes deste debate. Parece-nos que a solução para sairmos do impasse que estamos em relação ao ponto Mosal é realmente o diálogo, o diálogo entre as partes. E para terminar, só, professor Derek, doutor Paulo, qual é a vossa recomendação em termos de prioridade? O que é que o governo deve olhar? O que é que o governo deve priorizar nesta negociação? Mesmo para o doutor Paulo, só para fecharmos. 2 minutos. Como eu disse, o governo, como prioridade, deve ver os interesses nacionais. O governo tem uma estratégia de transição energética para 2050, é uma política pública. Sendo uma política pública, tem lá metas, tem indicadores, tem objetivos, tem visão, tem missão. Então, esta visão, missão, indicadores e metas estão lá na estratégia de transição até 2050, que se cumpra à risca, não sufocando, que se cumpra à risca, mas também tenhamos no futuro, em próximos 2050, sabemos que temos empresas meramente moçambicanas, por exemplo, que operam neste setor de energia. Então, o setor de energia, nós vamos falar, Moçambique tem isto, tem aquilo, tem barragem, Circa, Urabaça, Pandancua, tudo mais, mas se esta barragem não significar, digamos, aquilo que são os interesses nacionais, não haver ganhos para o Estado moçambicano, então isto não é moçambicano. É operação, mais uma vez, é um investimento, vai ser um investimento direto estrangeiro ou um empréstimo bancário que vai se concretizar um sonho moçambicano de transição energética, mas que não esteja a beneficiar em forma alguma o nosso Moçambique, que nós pretendemos seja um Moçambique desenvolvido a um ritmo super avançado. Muito obrigada, doutor Paulo, doutor Derek. Bom, se eu tivesse de dizer o que é que em termos de prioridade tem de ser interesse nacional. Essa é a única e a maior prioridade. Interesse nacional é a defesa do contrato social que o governo tem com os moçambicanos. Este contrato social, este interesse nacional, deve estar ancorado ou baseado no conhecimento, na ponderação, na construção de confiança com todos os atores nacionais, incluindo o setor privado. Isto é o que eu diria. Agora, só se me permitir um parêntese relativamente a este ponto, em relação às aparições das confederações econômicas, seja a CTA ou as pequenas empresas. A CTA apareceu e indicou o número 30%. A verdade manda dizer que não existem empresas com capacidade em Moçambique de consumir 30% do que a Mosal produz. Não é uma questão de vontade, por ser bonito ou político dizer. Temos que ser corretos nas apresentações, sob pena de nós acendermos, ou seja, lançar chamas ao debate e não construirmos solução. Em Moçambique não existe capacidade de consumir 30% do que a Mosal produz. Isso é um facto. Não existe essa capacidade. 2, não vi na reação da CTA
uma indicação de uma saída concreta do que é que se deve fazer. Compreendi e defendo o interesse daquilo que foi dito, que devemos defender o conteúdo local. Esta é uma necessidade que deve ser colocada à luz do contrato que vai ser feito, no sentido de garantir que parte dos fornecedores sejam nacionais ou empresas nacionais de facto. Não no sentido de empresários que vêm de outros países, abrem aqui negócios, declaram-se nacionais e competem com os nacionais na questão do conteúdo local. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Derek, e muito obrigada, Dr. Paulo, pela vossa participação e por vossas contribuições para este assunto de relevância e de interesse nacional, que é o impasse entre a Mosal e o governo e suas negociações de fornecimento de energia. Agradecemos a todos que estão aí a nos acompanhar. Esperamos por vós para as próximas ocasiões. Muito obrigada.